O poder da natureza com certeza é algo inigualável. A força das ondas do mar, a velocidade do vento em fúria e a brutalidade de um terremoto são forças devastadoras que, mesmo com nossa tecnologia do mundo atual, ainda assim não conseguimos conter. E é sobre isso que vamos falar hoje, os 5 piores desastres naturais que já aconteceram na história. Fique comigo, eu sou o Mago. Em primeiro lugar, eu vou recomendar que você não vá para a China. Eu tava aqui estudando sobre os piores desastres naturais e vi que os 4 piores da história são na China, pessoal. Então não vá pra China, tá bom? Eu vou pegar só o pior que aconteceu lá na China e vou gravar sobre outros piores de outros lugares, tá bom, pessoal? É só esse recadinho que eu tava passando aqui pra te dar. Bora pro vídeo. Bom, brincadeiras à parte, inundação da China de 1931. A grande inundação do Rio Amarelo em 1931 é considerado um dos piores desastres naturais já ocorrido em todos os tempos. Isso porque a estimativa de mortos nesse desastre foi de 1 milhão a 4 milhões de pessoas. Estamos levando em consideração também os efeitos secundários da inundação, como destruição de casas e lavouras, fome e desabrigados. Não só na bacia do Rio Amarelo houve enchentes, pois todos os grandes rios da China causaram inundações naquele ano. Galera, só pra gente ter uma noção do quão devastador foi, entre julho e novembro, cerca de 88 mil km² ficaram completamente inundados, entre outros 21 km² ficaram parcialmente inundados, que no total dá 109 mil km atingidos pela inundação. Só para termos uma noção, São Paulo tem 1.500 km², ou seja, essa inundação cobriria São Paulo inteiro. Em segundo lugar, ciclone de Bola de 1970. O ciclone de Bola em 1970 foi um ciclone tropical devastador que atingiu o Paquistão Oriental. O ciclone foi o sistema tropical mais mortífero já registrado e também um dos desastres naturais mais mortíferos nos tempos modernos. Entre 300 e 500 mil pessoas perderam suas vidas, principalmente devido à maré de tempestade consecutivas que inundou muitas ilhas de pouca altitude. Este ciclone foi a 6ª temporada ciclônica da temporada de 1970 e também foi o mais intenso, alcançando a força equivalente de um furacão de categoria 3. O ciclone formou-se na região central do Golfo de Bengala em 8 de novembro e seguiu para o norte, intensificando-se. O sistema alcançou seu pico de intensidade com ventos constantes de 185 km/h. A maré ciclônica devastou muitas ilhas próximas à costa, destruindo muitos vilarejos e plantações na região. A cidade de Tana foi o local mais severamente afetado, sendo que 45% da população de 167 mil moradores morreram na consequência da passagem do ciclone. Esse ciclone se formou dia 7 de novembro de 1970 e se dissipou dia 13 de novembro de 1970, deixando prejuízo de 86 milhões de dólares. Os lugares atingidos foram Haiti, República Dominicana, Cuba, Jamaica e Bahamas. Vítimas foram de 100 a 316 mil mortos, 350 feridos e mais de 1 milhão e 500 de flagelados e 4 mil amputações. O terremoto e tsunami do Oceano Índico de 2004 foi o terremoto sísmico submarino que ocorreu às meia-noite 58 de 26 de dezembro de 2004, com o epicentro na costa oceânica de Sumatra, na Indonésia. O terremoto é conhecido pela comunidade científica como terremoto de Sumatra. O maremoto foi causado por uma subdução que desencadeou uma série de tsunamis devastadores ao longo da costa na maioria dos continentes, banhado pelo Oceano Índico, o que causou a morte de estimadas 227.898 pessoas em 14 países diferentes e inundou comunidades costeiras com ondas de até 30 metros de altura. Foi um dos mais mortais desastres naturais da história em número de vítimas. A Indonésia foi o país mais atingido, seguido por Sri Lanka, Índia e Tailândia. Com magnitude entre 9.1 e 9.3, foi o maior terremoto já registrado em um sismógrafo. Este terremoto teve a maior duração de falha já observado, entre 8.3 e 10 minutos. Isso fez com que o planeta inteiro vibrasse 1 centímetro e deu origem a outros terremotos.
em pontos muito distantes do hipercentro, como no Alasca, nos Estados Unidos. A situação de muitos povos e países afetados em todo o mundo provocou uma resposta humanitária. Ao todo, a comunidade mundial doou mais de 14 bilhões de dólares em ajuda humanitária. Bom galera, é isso, eu vou ficando por aqui. Diz aí nos comentários qual foi o desastre natural que mais te deixou assustado. Eu particularmente fiquei com medo até de garoa agora depois de ver esse vídeo, mas é bom pra gente ter uma noção que a gente nesse mundo, pessoal, somos pequenos demais. E antes que me perguntem, sim, virou um top 3, era pra ser um top 5, mas os desastres naturais mais antigos não tinha nenhuma informação, sabe? Tipo, só tem o nome escrito, número de mortes e só. Então pro vídeo não ficar chato, eu decidi finalizar por aqui. Conto com o seu like, falou, é nóis!